Amados irmãos, boa noite. Me chamo Renato Soares, participo do grupo de oração Nova Manhã e neste tempo estou como membro do núcleo de formação diocesano de pregação e de formação. E é com muita alegria que eu estou aqui para partilhar com vocês o quarto capítulo do nosso estudo, né? Resgatando a identidade da renovação carismática católica. E para que nós possamos dar continuidade a este estudo, é muito importante que você tenha assistido o vídeo do Adalberto, que falou um pouquinho sobre a identidade da renovação carismática católica. Então, aquele vídeo é de suma importância para que nós possamos dar início a esse resgate. Porque para que nós possamos resgatar a identidade, nós precisamos conhecer a identidade do movimento. Como que nós vamos resgatar aquilo que nós não conhecemos? Então, por isso é de suma importância a formação, por isso é de suma importância o processo formativo como guardião dessa identidade. A partir do momento que eu conheço a identidade do movimento a qual eu pertenço, se torna muito mais fácil esse trabalho de resgate. E resgatar, o que significa resgatar a identidade da renovação? Significa trazer à tona novamente aquilo que ficou em segundo plano, que de certa forma ao longo desses 50 anos ficou à beira do caminho. Então, resgatar significa recuperar, retomar. Nós precisamos retomar aquilo que é próprio do nosso movimento, aquilo que muito bem o Adalberto explicou, o nosso tripé, a nossa essência de ser renovação, aquilo que nos caracteriza como essa corrente de graça para a igreja. Então, recuperar a nossa razão de ser é recuperar mesmo aquilo que a renovação veio para ser na igreja. Precisamos retomar este sonho e a visão que Deus tem sobre a renovação carismática católica, para que ela não fique no passado, para que não seja mais um movimento que veio e foi sucumbido pelo tempo. Guardar a identidade é preservar a renovação viva por mais 50 anos e mais 50 anos, para que ela possa se perpetuar ao longo da história da igreja. Nós precisamos resgatar a nossa verdadeira identidade em todas as instâncias de serviço. E esse resgate deve começar por mim e por você, por todos os líderes em todas as instâncias. A palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 vai dizer: reaviva a chama do dom de Deus que há em ti. Amados, o Espírito Santo continua sendo o mesmo. Aquele mesmo derramado 50 anos atrás continua sendo derramado sobre a renovação carismática católica. Basta que nós permitamos que o Espírito Santo nos conduza, que ele venha mesmo derramar o seu Espírito sobre nós. Nós precisamos novamente voltar à nascente das águas, que é o próprio Cristo. Voltar à nossa vida de oração pessoal com fidelidade, com intimidade fecunda com Deus. Precisamos voltar às práticas espirituais, e elas precisam ser diárias, e elas precisam ser com amor, precisam ser verdadeiras. Este tempo que nós vivemos é um tempo de conversão sincera, é realmente um tempo de resgate. Resgate da nossa identidade carismática que pode ter se perdido ao longo dos anos. Quantos irmãos nós escutamos dizendo que antigamente era diferente, que antigamente era assim, que antigamente a renovação era orante? Será que é a renovação que esfriou ou eu e você que nos perdemos do nosso chamado originário? Por isso se faz necessário neste tempo um resgate da renovação carismática católica. Em 2013, na Terra Santa, em uma consulta profética, quando acabou a energia, o Senhor falou através de uma profecia: vocês já não têm mais a força do alto, venham a mim. Que forte isso, né? Vocês já não têm mais a força do alto. É como se o Senhor estivesse dizendo: vocês já não contam mais comigo, vocês contam com as próprias forças, vocês têm se sentido autossuficientes pelo tempo de caminhada, por achar que já estão prontos. Então, perder a força do alto é perder essa referência que é o próprio Cristo. É perder aquilo que é essencial para a renovação carismática católica, que realmente é projeto de Deus. Assim como Dom Alberto, em um dos Enf, nos exortava: é preciso deixar os penduricalhos e focar naquilo que é essencial. É preciso ter em vista que o essencial para a renovação carismática católica é viver esse genuíno batismo no Espírito Santo, é viver do louvor, é viver alimentado pela palavra de Deus, por uma busca sincera por Deus. Como eu já disse lá atrás, voltar às fontes significa voltar a orar, ler as Escrituras, rezar com Nossa Senhora, voltar a ser um adorador, a jejuar, a rezar pelos irmãos, a ser um intercessor que se coloca na brecha.
Nós precisamos, irmãos, urgentemente resgatar aquilo que nós viemos para ser. Resgatar aquele chamado originário que o Senhor nos convidou, aquilo que é essencial. Precisamos verdadeiramente viver uma conversão sincera. E aqui eu queria relembrar as palavras que Jesus diz à igreja de Éfeso, né? Lá em Apocalipse capítulo 2. Jesus começa elogiando o trabalho daquela igreja, né? Ele vai falar que eles eram perseverantes, né? Que Jesus faz todo esse elogio, mas se queixa de uma coisa, né? Jesus vai dizer: mas tenho contra ti que arrefeceste do teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e retoma as tuas primeiras obras. Olha que bonito o que Jesus vem fazer nessa igreja e o que o Senhor quer fazer conosco. Primeiramente, o Senhor elogia: olha, eu vejo que você tem perseverado no seu grupo de oração, que você tem sido fiéis às reuniões, que você está ali todo o dia do seu grupo, mas eu tenho uma coisa contra ti. Você perdeu de vista aquele primeiro amor. E aqui eu não falo primeiro amor em forma de sentimento, não, mas de relembrar da onde o Senhor nos tirou. E Jesus vai nos pedir, né? Arrepende-te, retoma as tuas primeiras obras. O que o Senhor quer dizer? Ei, vamos começar de novo. Vamos retomar o caminho. É tempo de conversão. É tempo de relembrar de onde o Senhor nos tirou. E esse amor apaixonado que Jesus tem por nós nos convida a começar de novo, a resgatar esta identidade, a resgatar aquilo que o Senhor nos chamou para ser. E, mais uma vez, para ficar claro, resgatar significa abandonar aquilo que é acessório e ficar com o que é essencial, o que é a razão de ser da própria RCC. Resgatar significa também corresponder ao sonho que Deus tem para a renovação carismática católica. E esse sonho passa por mim, passa por você, meu irmão, para que ele se concretize na vida de cada carismático nesta diocese. Nós precisamos urgentemente retomar as práticas espirituais, renovar o carisma original, resgatar este primeiro amor. Nós precisamos voltar às práticas espirituais do nosso início de caminhada. Nós não podemos permitir que esse primeiro amor se esfrie dentro do nosso coração. Nós não podemos permitir que nós entremos num automático e servimos a Deus ao nosso grupo de oração de qualquer forma. É preciso deixar que aquela chama que um dia aqueceu o nosso coração possa aquecer novamente aquilo que esfriou, aquilo que ficou pelo caminho. É um tempo de conversão sincera, meu amado irmão. A Maria Eugênia, ex-presidente do Conclate, vai dizer, em uma conferência, ela disse bem assim: se lutamos tanto para que a igreja se carismatizasse, e isso de fato ocorreu, precisamos cuidar da nossa casa, porque talvez tenhamos perdido um pouco da nossa identidade. Temos que cuidar da RCC com uma visão esperançosa. A vida da RCC passa por cada um de nós. Olha que forte isso, né? Se nós lutamos tanto para que os nossos padres, os nossos bispos nos aceitassem como essa expressão, né, como esse jeito de ser igreja, e isso de fato ocorreu, né, talvez nós precisamos agora olhar um pouquinho para dentro da nossa casa, com essa visão esperançosa. A renovação não está morta, ela continua viva e pulsante dentro de cada um de nós, dentro dos nossos corações. E por isso nós precisamos urgentemente renovar essas práticas, né? Precisamos voltar à originalidade do batismo no Espírito Santo. Precisamos voltar a esse eixo central do nosso movimento. Muitas coisas são boas e até criativas, né? Novenas, cercos de Jericó e tantas outras coisas que são boas e que nós devemos fazer, mas elas não podem substituir aquilo que é próprio do nosso movimento, que é os nossos grupos de oração. E uma profecia durante a Vigília de Pentecostes em 2017, né, vai dizer: os campos estão prontos para a colheita. O que isso quer dizer? Que é o tempo de colheita, né? E essa colheita passa por mim e por você. Passa pela o nosso sim amoroso a Deus. Passa pela nossa fidelidade. Nós não podemos esmorecer no primeiro amor. Esse é o chamado desta formação. Resgatar aquilo que é próprio nosso e não esmorecer no primeiro amor. Nós não podemos achar que já estamos prontos. Nós não podemos achar que já vivemos tudo de Deus. Nós precisamos renovar a cada dia este primeiro amor.
Nós precisamos renovar a cada dia esse desejo de servir neste movimento com amor, com zelo e com fidelidade pela salvação das almas. Amém? Então, qualquer dúvida, você pode estar postando nos grupos do WhatsApp, né, da formação das equipes, que nós estaremos sanando. Então, fiquem todos em paz e nós continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.